E aí pessoas, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela, vocês já sabem, eu sou o Rodrigo, ali está o nosso querido mestre do terror. E essa é outra das minhas oportunidades para ir dividindo com vocês minhas impressões sobre as leituras que eu tenho feito. E o que eu voltei a ler depois de um tempo, porque eu sou assim, eu vou pulando as leituras, eu sou meio aleatório nos quadrinhos, eu não sei vocês, mas eu não sigo uma ordem, eu não sigo uma ideia. Às vezes eu tenho vontade de ler alguma coisa, eu vou lá, pego. Às vezes eu queria ler um terror, vou lá, pego. Às vezes é um faroeste. E fazia um tempo que eu não lia, mas voltei a ler o que? O que tá aqui. Vamos mostrar para vocês o que é, assim que eu conseguir virar a minha câmera. Claro que tá difícil de virar. Voltei a ler DC 2000. Depois de algum tempo sem ler nada disto, uma coleção na qual eu investi bastante, está meio parado no momento, eu estou investindo em outras coisas, mas é uma coleção que eu vou completar. Esse é um ponto de honra para mim, eu estou decidido a completar essa coleção. E eu voltei a ler DC 2000. Esta aqui é o número 4, uma publicação de abril de 98, se não me engano, ou 90, vamos aproximar aqui para ver se a gente consegue definir melhor essa situação. 98, os olhos estão ficando ruins, gente, a idade já, né? A idade mais do que chegando. E, cara, não tem uma vez que eu pego uma DC 2000 para ler que eu não entendo de novo, que eu não relembro porque ela é a minha revista DC predileta. Publicações como Super Powers, Super Amigos, DC Especial, eu tenho carinho, eu gosto dessas publicações, mas cara, nada supera a DC 2000. Fases incríveis, histórias fantásticas nessa revista. Claro, nem tudo é perfeito, sempre tem um momento em que a coisa dá uma degringolada, em que você fica menos interessado no que está lendo. Mas é bom demais, é uma revista ótima, sinto muita falta, essa é a razão pela qual eu ainda vou completar essa coleção. Vamos de cara começar falando da primeira história, que é da Mulher Maravilha. Eu já revelei aqui no canal que eu não sou muito fã do material da Mulher Maravilha, nunca fui. Não é um material que me agrada muito, mas já admiti que esta fase dela com o George Pérez no argumento, nos desenhos, né, eu acho que talvez principalmente no argumento é uma fase que eu consigo achar interessante, é uma fase que eu consigo me empolgar. Não gosto da personagem, continuo não gostando, mas uma história bem escrita é uma história bem escrita, e essa é uma ótima história. O Pérez estava explorando na época a questão, vamos dizer assim, mitológica da personagem, da origem da personagem, aquela coisa dos deuses gregos, aquela coisa de sua origem divina e mística. Ela estava enfrentando muitos inimigos, muitas situações que envolviam a mitologia grega, o que por um lado às vezes parece meio conveniente demais, tipo, né, como é fácil eu pegar uma personagem que tem uma origem na mitologia e fazer ela ficar vivendo aventuras que tem a ver com a mitologia. Se para um lado sou assim, para outro, se a pessoa sabe realmente como explorar isso, só saem boas histórias, e é o que acontece aqui. Eu gostei demais, o que é uma surpresa, o que não é pouco a se dizer dessa história da Mulher Maravilha. Ela está encontrando a Circe, né, a bruxa, transmutadora, né, que transformava homens em animais. E é uma aventura empolgante, cara, extremamente bem desenhada e muito bem escrita. Começa a realmente mudar o meu conceito sobre ler aventuras da Mulher Maravilha. Tudo bem que eu sei que esse ritmo não será mantido, né? O Pérez não ficou para sempre escrevendo as histórias da personagem. E muito, mas muito material que eu li dela nas mãos de outros autores, de outros artistas, não me interessou. Isso tem que ser dito. Mas esta fase realmente começa a me ganhar. A Mulher Maravilha está
estava, né, em mãos extremamente competentes. A história é ótima. Daí depois tem, como eu disse, Nada é Bom o Bastante. Tem uma história da origem da Flama Verde, muito naquela pegada da Liguinha, com aquele humor que acaba se tornando enjoativo, um humor que eu acabo não gostando tanto. Aqui mostra a origem dela, né, que a história de Tom e Mel Bierman, e o desenho é do Chuck Austen. É uma história boba, uma origem boba e uma história que mostra também o quanto os americanos têm uma visão deturpada e imbecilóide do que é o Brasil, né? A Flama Verde era basicamente uma modelo que vivia, né, da exposição do corpo ali, que vivia do fato de ser gostosa. Era isso, e que um belo dia simplesmente entrou pela porta de uma agência governamental. Se resumir bem a isso, da nossa equivalente a sei lá, a CIA. Entrou lá e disse: quero ser membro. E os caras olharam pra ela: porra, você serve. E ela virou membro, né? E sem treinamento nenhum, sem especialidade nenhuma, se tornou uma baita agente, cumprindo várias missões internacionais. Assim, do nada. Só porque ela quis. Porque no Brasil é assim, aparentemente, para os americanos. É ótima história nesse sentido. Ela passa o tempo inteiro com decotes, ela ganha os poderes dela num acidente. Ela espirra e é assim que ela descobre que ela tem poderes, que o espirro faz com que saia o poder dela, e ela mais tarde acaba se tornando heroína e entrando para os Guardiões Globais, que seriam a porta para depois entrar para a Liga da Justiça Internacional. Ou seja, respeito e seriedade pelo Brasil e por um personagem brasileiro é zero aqui, né, cara? Mas vai se esperar o quê? O Brasil gosta de se vender como um país meio idiota. Os americanos, que já têm uma tendência a achar todo mundo idiota, não tem dificuldade em abraçar isso. E aí tem o melhor material da revista. Cara, eu não canso de me impressionar com isso. O Homem Animal, escrito pelo Grant Morrison. É fantástico esse material. Eu já vi algumas pessoas criticar, e sempre vai ter. Gosto é gosto, né, cara? Nem todo mundo vai gostar. É óbvio, né? Eu já vi gente comentar que essa coisa de pegar um personagem de terceiro escalão e dar uma repaginada, não sei o que. Velho, gosto é gosto, né? O Homem Animal realmente não era nada, não era grandes coisas antes de passar pelas mãos do Grant Morrison, e aqui ele ficou fenomenal. E isso é completa e totalmente mérito do Morrison. Eu não tenho dúvida disso. Os desenhos aqui são do Chas Strug, são bons desenhos, é um bom material nesse sentido, mas o que, cara, podia ser desenhada por uma criança de 10 anos. O roteiro é impecável, é fenomenal. Um roteiro bem escrito, muito bem criado, com muita inteligência, com a medida certa entre humor, entre galhofice e drama e seriedade. Você sente a tensão quando o momento pede tensão, você é capaz de dar uma relaxada quando o momento com humor. Você vai acompanhando como essa parte aqui, essa cena em que tem esses caçadores inescrupulosos, eles vão aparecendo, vem acompanhando, né, desde os outros números da DC 2000, em que a saga do Homem Animal começa, e você vai sentindo que a tensão vai aumentando, você vai se perguntando por que esses caras estão aqui, alguma merda grande vai dar, e realmente dá, né, dá um problema grande. A história é extremamente bem desenvolvida, é o que eu falo, por isso que a Liguinha acabou me cansando. Quando eu lia ela aqui e ali, de maneira meio esporádica, o humor parecia interessante. Quando eu fui pegar um encadernadinho para ler um atrás da outra sequencialmente, esse humor me cansou. Galhofice demais em personagens que não foram criados para ser tão galhofas me cansa. Eu tenho mais uma edição aí, um encadernadinho da Liguinha, que eu vou acabar lendo.
mas eu temo, estou protelando essa leitura. Mas aqui é Grant Morrison na sua melhor forma e o homem animal em uma forma na qual ele jamais voltaria a ter. Você não vai ver esse personagem ser tão grandioso assim novamente em outro momento. Eu não sei se eu vou demorar mais um tempo para ler mais alguma DC 2000, para seguir na leitura. Como eu disse, eu sou aleatório, eu gosto de ir pulando, mas uma coisa eu sei, né? Esse aqui é o número 4. Quando eu for ler o número 5, meus amigos, eu não tenho dúvida de que eu vou me divertir muito com o material. Vou passar raiva do jeito bom, que é quando você se irrita com a maldade de algum personagem, quando você quer que ele seja punido, e vou me divertir. DC 2000, a cada leitura prova para mim porque eu acho ela a melhor revista DC que a Abril já lançou. E nesse vídeo aqui, se você curtiu, aquele likezinho básico aí para mim, para o nosso querido mestre do terror. E nós fomos.